pessoal, tudo jóia? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como conferir as medidas do nosso corpo para fazermos os moldes das nossas roupas. E antes de irmos lá pro manequim para eu te mostrar como se faz, né, essa conferência de medidas, eu quero que você saiba que a gente tem no nosso corpo dois tipos de medidas quando se trata aí de modelagem, né? Nós temos as medidas essenciais e as medidas complementares. As essenciais, como o próprio nome disse aí, elas são essenciais para a construção das bases da modelagem. E já as medidas aí complementares, elas complementam, né, a interpretação dessas bases. Geralmente aí as complementares são aquelas relacionadas à profundidade de decote, a comprimento de uma peça, que são medidas que vão variar de acordo com a interpretação que você vai dar àquele modelo, beleza? Outra coisa muito importante é o seguinte: quando você for conferir as medidas suas ou de outra pessoa, a pessoa ela tem que estar relaxada, não pode estar contraindo a barriga nem estufando a barriga. Tem que estar numa posição ereta, olhando para o horizonte, sem ficar corcunda ou esticando demais, ou se contrair na respiração. A pessoa tem que estar relaxada numa posição natural, só que com o olhar paralelo ao chão, tipo, bem retinho mesmo, sem fazer curvatura nenhuma diferente aí das medidas do corpo, tá? Olha só, já estou aqui com o manequim para demonstrar para vocês como a gente faz essa conferência de medidas. E a primeira coisa que a gente tem que fazer antes de começar, né, a tirar as medidas de busto, cintura, quadril, é marcar a altura da cintura. É muito importante que essa cintura esteja marcada no local correto. E aqui vai a primeira dica do vídeo de hoje. Olha só, vocês estão vendo aqui a dobra do meu cotovelo, que tá bem aqui, né? Nessa altura, paralelo a ela, você vai amarrar ou um cordão, deixa eu até tirar essa minha blusa aqui, ou você vai amarrar um cordão ou um elástico. Você amarra na cintura, amarrei aqui, e o elástico não pode ficar apertando a cintura não, para não mudar depois a circunferência da cintura, tá? Aqui. Aí você vai posicionar a altura desse elástico bem aqui onde está a dobra do seu cotovelo. Tá vendo? Ó? Onde dobra aqui o cotovelo, eu tô posicionando um elástico, que vai ser aqui que eu vou partir todas as medidas de altura, de comprimento, circunferência da cintura. Então essa medida aqui, ela é muito importante, tá? Algumas pessoas dizem assim, a altura da cintura é, sei lá, onde tá o umbigo, mas assim, pode acontecer que tenha pessoas que fizeram cirurgia e que mudaram o local do umbigo, que acontece, já aconteceu comigo, de eu ir conferir as medidas da pessoa e tava muito alto. Quando eu olhava pra pessoa, onde marcou a cintura tava alto demais. E aí eu não tava entendendo o que era, porque tava usando como referência um umbigo, que o umbigo no caso tava mais acima. Então assim, usa essa referência do cotovelo, dessa dobra aqui do cotovelo, que dá sempre certo, beleza? Voltando então pro manequim, agora que vocês já sabem onde posicionar o elástico, né, pra poder marcar a cintura, aqui no meu manequim já tá marcado, porque a gente tem que fazer isso, né, no manequim de mulagem, mas eu vou amarrar aqui o elástico só pra mostrar aqui como referência mesmo, certinho. Vamos lá, então vamos começar pela circunferência, as três principais circunferências aqui do nosso corpo, que é a circunferência de busto, circunferência de cintura e circunferência de quadril. Vou posicionar o manequim aqui de perfil para eu mostrar para vocês. Essa circunferência de busto, a fita métrica, ela vai contornar o busto, passando pela região do bico do peito, né, que é a parte mais alta do busto. E aí você vai pegar e tomar os seguintes cuidados. Quando você colocar a fita métrica, você não pode colocar, por exemplo, aqui em cima do
do bico do peito e lá embaixo mais baixo. Você tem que sempre deixar paralelo. A outra dica é o seguinte: como a gente está tirando as medidas essenciais para as bases de modelagem, essas medidas elas não têm folgas. Nesse momento não é hora da gente colocar folga nessas medidas. Então, quando você estiver segurando a fita aqui no busto, não segura ela em cima do bico do peito, segura ela aqui no meio entre os seios, porque nesse lugar aqui já tem a folga natural dos seios e não vai interferir quando você colocar o dedo, tá? Aí a próxima circunferência, a circunferência da cintura, que vai ser em cima da onde a gente já marcou a cintura, beleza? Quadril. Oi pessoal, tudo jóia? Estão gostando aí do vídeo? Então assista ele aí até o final, porque eu deixei uma surpresinha lá pra vocês, ok? Coloquei aqui novamente o manequim de perfil para mostrar uma coisa. Vamos tirar agora a circunferência de quadril. A circunferência de quadril, a essencial, que é do que a gente está tratando agora, dessas 3 circunferências essenciais, é essa daqui, é onde pega a parte mais carnuda do bumbum, certo? Porém, existe o quadril alto e quadril médio. Essas quadril alto e quadril médio não são essenciais, elas são aquelas complementares que vão te ajudar, por exemplo, num desenho assim mais preciso da lateral do quadril. Então, a essencial, a circunferência essencial do quadril é essa aqui, que passa, né, pela porção mais avantajada do bumbum da pessoa, onde tem mais carne, você para. Aí as outras duas dela. Na metade entre a cintura e essa altura e esse quadril aqui, que a gente tirou agora, na metade dela, você vai ter o quadril médio. E o alto, o quadril, é um pouquinho, é 1/3 da distância, né, da cintura até o quadril lá embaixo. Eu uso pouco essas outras duas circunferências de quadril. Geralmente, mais assim, quando eu tô fazendo uma saia que é muito justa, ou um vestido que é muito justo nessa região, e aí eu preciso fazer assim o desenho mesmo exato da lateral do quadril, aí eu uso como referência, mas geralmente só essa daqui mesmo. Depois de conferirmos as principais circunferências, chegou a hora da gente conferir, né, as principais alturas, ou as alturas aí essenciais, que são elas: a altura do busto, a altura do corpo, que tem a altura do corpo frente e a altura do corpo costas. E temos também a altura de quadril, beleza? Então vamos lá. A altura, tanto a do busto quanto a da cintura, você vai sair do final do pescoço e início do ombro, bem aqui em cima. Você vai colocar a fita métrica lá no encontro, vai passar pelo bico do peito e vai ver que medida você tem. Essa daqui é a altura de busto. A altura do corpo frente, você vai passar aqui, ó, em cima do bico do peito, vai contornar o desenho do busto e vai ver onde é que para aqui nessa linha que a gente tá marcando a cintura. Não passe, deixa eu colocar aqui de lado para vocês verem, reto, assim ó, a fita métrica reta até lá. Você tem que contornar, vou colocar aqui, tem que contornar o desenho do busto, beleza? Agora, a próxima altura é a altura de quadril. E como você vai conferir essa medida? Você vai pegar aqui na lateral do corpo, posicionar a fita na cintura, né, onde está demarcado, e você vai até no local onde você tirou aí a circunferência do quadril, tá? Então, é essa lateral aqui que é a altura de quadril. A próxima altura é a altura do corpo costas. Você vai desse ponto aqui, no final do seu pescoço, onde a gente tem um ossinho, a gente vai posicionar aqui a fita e vai, né, com ela até a altura da cintura, beleza? Olha só, aqui no manequim fica claro pra mim onde termina o pescoço e inicia o ombro. Então,
eu vou mostrar aqui em mim pra vocês verem aí onde que faz essa medida, ó. Deixa eu me posicionar aqui. Se você tiver em dúvida de onde termina aqui o seu pescoço e inicia o seu ombro, você vai aqui, ó, no lóbulo da sua orelha, ó, é só você descer reto aqui. Então você vai posicionar a fita em direção do seu lóbulo, ó, onde aqui, ó, tá terminando aqui o meu pescoço e iniciando o meu ombro. Então eu vou posicionar a fita justamente aqui pra gente tirar as alturas de busto e a altura também do corpo frente, beleza? É só você ir em direção em onde termina o lóbulo, né, da sua orelha, você desce e aonde terminou o seu pescoço e iniciou o seu ombro, certo? Agora eu vou mostrar pra vocês as distâncias. A gente tem a distância de seio a seio. A distância de seio a seio é do bico do peito até o bico do peito do outro lado. Então isso é a distância de seio a seio. A gente tem mais duas distâncias, que é a distância de ombro a ombro, que é essa distância aqui, ó, de um ombro até o outro, ou aqui atrás, que é a distância do costado, ou ombro a ombro também. Mas aqui é das costas, que é de um lado aqui do ombro até o outro. Você vai usar, ó, essa parte aqui, ó, do seu ombro, ó, onde tá dobrando aqui até o outro lado. E aí você vai usar essa distância, você não vai tirar nem aqui em cima, nem muito embaixo. Vai ser no meio mesmo aqui da cava, tá? Que você posiciona. Pessoal, e olha só, as medidas essenciais, que é para a construção da base da modelagem, ela é sem acréscimo, né, de folgas. Qualquer folga você não coloca nessas medidas. Aí agora, eu vou mostrar aqui pra vocês quais são as medidas que a gente considera como complementares, né? Que são elas. Por exemplo, se eu estou aqui tentando construir um decote em V e eu quero que a profundidade do meu decote seja até aqui, por exemplo. Aí eu vou aqui e olho lá, deu 15 centímetros, um valor aleatório, só pra explicar pra vocês. Essa medida de abertura de decote, eu considero essa medida como uma medida complementar, porque ela vai ser usada na interpretação e não na construção da base da minha modelagem. Outra coisa, eu quero uma saia midi. Aí a midi pra mim é com 65, pra outra pessoa vai ser 70. Então essa medida também é uma medida complementar, uma medida a mais que vai me ajudar na interpretação do modelo e não na construção da base da modelagem. Outra medida que eu falei pra vocês aí, que é também considerada, né, complementar, é a medida do quadril médio e do quadril alto, que é a metade ou um terço aqui da distância entre a cintura e a linha do quadril. Olha só, tem outra medida que é também considerada uma medida essencial, que é a altura do gancho ou cavalo da calça. Pessoal, é o seguinte, tem altura de gancho ou cavalo e tem também contorno de gancho ou cavalo. O contorno de gancho ou cavalo é quando você coloca uma fita métrica no meio das pernas da pessoa. E aí você vai colocar essa fita parada na cintura, tanto na frente quanto aqui nas costas. Isso aqui é contorno de gancho ou cavalo. Para fazer calça, short, a gente usa essa medida de gancho ou cavalo. Em alguns métodos usam, né, esse contorno. Em outros métodos, o que eu uso também, a gente usa a altura do gancho ou cavalo, que eu vou mostrar pra vocês aqui como é que se faz. Agora prestem atenção o que é a altura de gancho ou altura de cavalo. É quando você se posiciona assim ereto numa cadeira, vai colocar a fita métrica nessa região aqui, onde eu já marquei a minha cintura com esse elástico. E você vai colocar a fita até o assento da cadeira, ó. Onde bater aqui no assento, aqui é a altura do gancho ou do cavalo. Então aqui a minha não vai sair certinho porque eu tô virada pra vocês, mas assim,
você tem que ficar numa posição ereta e aqui, ó, onde tá a cintura, você coloca a fita e o valor que der aqui, ó, no assento da cadeira é a altura do gancho ou quadril. Deixa eu ver se deu certo aqui. Minha deu exatamente que a minha, certinha. Você não pode ficar esparramado na cadeira, nem pra cá, assim, posição ereta, sem encostar aqui no assento da cadeira. Ficou aqui certinho. Aí você mediu daqui até o assento. Pronto. Aqui é a altura do gancho ou cavalo, beleza? Outras medidas que você vai precisar tirar aí, né, para confeccionar suas roupas são os comprimentos, né? Comprimento de saia, de calça, de blusa. E aí, por exemplo, você pode usar como referência para tirar a medida, por exemplo, de comprimento de uma saia, de uma calça a partir da cintura, tá? E outra coisa, blusa, vai variar muito aí qual que é o comprimento da sua blusa, mas geralmente você vai tirar, ó, daqui de cima, né, de onde você começa a tirar as alturas, vai passar contornando o busto e vai ver aí a posição que você quer, qual que é a altura que você vai querer essa blusa também. Olha só, quando se trata de comprimentos de manga, a gente tem que atentar ao seguinte: quando o comprimento da sua manga ele for até chegar aqui à linha do seu cotovelo, você pode tirar a medida com o seu braço normal. Passou o comprimento da linha do cotovelo, você já vai ter que tirar essa medida com o seu braço aqui flexionado, nessa posição, tá? E aí você vai posicionar a fita, né, no final aqui do seu ombro, passar pelo cotovelo e depois ir com a fita até onde for que o comprimento que você vai tirar. Outra coisa importante, você também precisa tirar a circunferência, né, da onde vai terminar aí o comprimento da sua manga, né? Se ela for aqui no bíceps, onde for, você faz essa medida de circunferência. Porém, se você estiver tratando de uma manga mais comprida, você vai precisar enfiar, né, o seu punho dentro dessa manga. Então se você tirar a circunferência do punho assim, ele depois, ó, aqui no caso no meu deu 17. Quando você for enfiar a mão, não vai caber sua mão aqui dentro. Então a circunferência do punho que vai passar dentro da manga, você tem que tirar, ó, com o punho cerrado e passar a fita pelos ossinhos da mão, tá? Pra você, quando você terminar de tirar essa medida, que você fizer lá a sua manga, a sua mão passar, beleza? Então isso é importante. Então aí você tem que observar duas coisas, então, dessa circunferência aí do seu braço. Você tem que tirar a circunferência de onde vai terminar o comprimento da manga, que pode ser em qualquer extensão aqui do seu braço, e atentar para a circunferência daqui da sua mão cerrada, tá? Do seu punho cerrado, e não desse punho aqui, essa circunferência de punho assim fechado, porque senão não passa. Você pode tirar, ó, aqui, se eu tirar essa circunferência aqui, ó, deu 23. Aí se eu estiver tratando de uma manga com 23, quando eu for passar a minha mão aqui, ó, não passa. Então eu tenho que medir e tomar cuidado de fazer isso com o punho cerrado, beleza? No método que eu uso para modelar as minhas peças, ele não pede a medida de comprimento de ombro, que é do final aqui do pescoço até aqui esse ossinho aqui do ombro. Mas às vezes é bom, né, você medir isso daí, principalmente você vai fazer roupa para outras pessoas, para você dar uma conferidinha, tá? Ajuda muito assim na hora de você posicionar a alça de alguma roupa. Então assim, se você faz roupa para outra pessoa, ou se o seu método que você utiliza para fazer as bases da modelagem exige também ter essa medida aí de comprimento de ombro. No meu eu não uso, mas é só você posicionar a fita, né, no finalzinho aqui do seu pescoço, início do ombro, e até esse osso aqui, ó, do final aqui do seu ombro, beleza? Gente, então é isso. Eu acho que questão de conferência de medidas eu falei tudo pra vocês. Comprimento é bem assim específico, porque vai mudar muito. Por exemplo, se você vai tirar um comprimento de uma calça, de uma saia ou de um short, que por exemplo você está deslocando a cintura, então assim, isso vai influenciar no comprimento, obviamente, mas lembre-se que na hora de fazer a base da modelagem, esse comprimento ele vem a partir da altura da cintura, beleza? O que vai variar realmente aí é aonde que tipo de peça que você vai estar modelando.
mas geralmente você parte aqui da cintura, certo? Então era isso que eu tinha que passar para vocês. Eu espero que esse vídeo ajude aí a vocês conseguirem, né, mais precisão, né, na hora de tirar as medidas, porque a conferência de medidas, ela é o ponto de partida para que a sua modelagem saia ok, certo? Um beijo e até o próximo vídeo.